Muito bem, então, olá a todos, bem-vindos a mais uma síntese do estudo do Evangelho realizado nessa semana que passou. O estudo foi feito em cima dos capítulos, das passagens ali do 10:19 até o 10:22, né? Foi batido um pouco em cima dessas passagens de Mateus, né, do Novo Testamento, sempre levando em consideração, sempre relacionando também a uma visão da questão espírita, né, de uma questão também mais prática no dia a dia. Então, sem mais demora, só vamos nos sintonizar um pouquinho com as energias do mais alto para que a gente possa trazer boas reflexões, para que a gente possa incutir essa energia do estudo para o nosso interior e que a gente possa levar esse estudo para o nosso dia a dia, que eu acho que é o grande intuito, a, a grande verdade que a gente precisa trazer, né? Que é usar esses momentos para o verdadeiro exemplo no dia a dia. E a passagem é bem relacionada a esse ponto, relacionada a essa questão, né? Então, eu vou ler primeiro as passagens que foram refletidas nesse estudo, e daí a gente faz alguns apontamentos que foram trazidos no estudo e outros que, de repente, a gente tenha como inspiração no momento do estudo agora, né? Dessa síntese. Então, lembrando que no último vídeo a gente falou lá desde o 10:17, que é acautelai-vos dos homens, né? E aí no 10:19 ele comenta: então, quando vos entregarem, não vos inquieteis. Tá? Esse inquieteis ele coloca depois uma tradução ali, uma similaridade de significado em relação a não fiqueis ansioso, não fiqueis preocupado, né? Então, quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então vocês vê que a gente já comentou sobre essa mesma passagem no último vídeo, mas dessa vez a gente traz algumas outras questões que podem servir de interesse e reflexão. Então, como a gente falava, a primeira pergunta que ele traz é quem que vai nos entregar, né? E a resposta ela pode ser encontrada justamente nas passagens anteriores, né? Que a gente já trouxe, inclusive. Né? No 10:17 você traz lá, cautelai-vos dos homens. Então ele dá a entender que, primeiramente, né, que esses homens seriam quem nos entregam. E dá a entender também que esses homens, né, que esse movimento de entregar está contrário, né, ao movimento que nós estamos fazendo, certo? Então, porque se eles vão entregar, esses homens estão contrários a esse movimento. E o que seriam esses homens? Esses homens são as forças mais materiais, da superficialidade, as forças das questões das más inclinações que ainda nos dominam, né? Então, é essa figura que vai nos entregar, tá? É isso que nos entrega, no caso. E aí ele continua lá. Se eles nos entregam, é sinal que eles têm alguma influência sobre nós.
É sinal que essas figuras ainda nos influenciam. E a gente pode fazer aqui uma relação com todos os aspectos ainda negativos dentro de nós, né? Lembrando que é aquela questão, tudo que está dentro também está fora. Na verdade, numa visão mais, em algumas visões filosóficas, é trazido que é muito tênue a diferença entre o que está dentro e o que está fora, porque elas refletem, na verdade, a mesma realidade. Tudo que é montado fora é para a gente crescer no nosso mundo interno. Aquilo que a gente enxerga no mundo interno também reflete no lado de fora. E partindo desse pressuposto, então, esses aspectos ainda negativos em nós que vão nos entregar, né? E vão nos colocar dia após dia em um movimento de teste, em um movimento de testemunho, certo? E a gente é influenciado por esses aspectos ainda, tanto por pessoas que ainda trazem esses aspectos em nossas vidas, sejam elas de pequena proximidade como de grande proximidade, né? Ainda assim, elas nos influenciam, seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, seja em qualquer ambiente que a gente viva, esses aspectos ainda que nos puxam para, para ações e pensamentos que não trariam esse movimento de uma vida mais espiritualizada, de uma vida mais consciente, de uma vida mais evoluída, eles nos influenciam. E eles vão nos entregar. Eles vão nos trazer esse movimento de, como é que a gente pode dizer, movimento de, não só de influência, como a gente falou, mas vão estar a todo momento sendo uma espécie de força que nos atrai, porque eles estão ainda dentro da gente. E o movimento para conseguir se elevar é justamente a gente focar, né? A disciplina, né? O foco, a inclinação para uma sintonia superior. Então, o que a gente faz aqui nesse estudo é justamente isso. São movimentos que nos aproximam de uma consciência maior sobre nós mesmos. E quando a gente toma consciência mais sobre nós mesmos, a gente passa a perceber melhor, né, como é que funcionam os nossos pensamentos, como é que funcionam as nossas ações e conseguimos discipliná-los melhor, certo? A ponto de sintonizar para movimentos melhores, porque a todo momento a gente vai ser colocado nessa entrega, né? Então, o que mais que ele comenta lá? Justamente isso. Então, esse movimento, ele é uma regra, ele não é uma exceção. Ele traz a todo momento, né? É o que vai acontecer com todos, sem exceção, e acontece praticamente o tempo todo, né? É o momento em que a gente é colocado na escolha, né? Que nos dá a responsabilidade de escolher para que lado que a gente quer ir. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente não estiver consciente, certo? Né? Até foi comentado, né? Aquela passagem que fala: sereis enviados como ovelhas no meio de lobos, né? Então, é justamente isso. A gente vai ser colocado em um planeta, em um ambiente que essencialmente ainda é movimentado por correntes negativas, né? Por correntes supermaterialistas, né? Correntes ainda em que enxerga o outro como adversário, enxerga o outro como numa competição, e à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento e comungando o nosso coração nesse movimento de crescimento, a gente vai tendo mais responsabilidade e podendo escolher mais, sendo essas ovelhas no meio do lobos. Tá? Lembrando que essas ovelhas no meio do lobos, o papel delas é o quê? Não
é se afastar dos lobos, né? O papel delas é justamente dar o testemunho para que a gente transforme os lobos. E esses lobos muitas vezes estão dentro da gente também, né? Porque nós estamos nesse movimento também. Volta e meia na nossa vida, em diversos testemunhos, diversos exemplos que a gente pode pensar, a gente se coloca como lobo também. Porque esses lobos estão dentro da gente, eles nos dominam diversas vezes. É aquele momento de raiva que a gente tem, é aquele momento de uma depressão, de uma melancolia mais profunda, aquele momento de reduzir o outro, que a vaidade nos consome, que o egoísmo são os lobos tomando conta. E toda vez que a gente faz isso, a gente estagna no caminho. E ao mesmo tempo pode muito bem prejudicar as pessoas à nossa volta, certo? Então, é essa a questão. E aí, qual que é a sequência, né? Por que ele fala que não vos inquieteis, né? Porque se a gente realmente tiver nessa conduta de fidelidade, né? De confiar no mais alto, que ele está em todo o ambiente, está dentro de nós, e a gente estiver fiel a ele, né? Estiver bem sintonizado com o mais alto, né? A gente não precisa ter ansiedade, não precisa ter preocupação, porque naturalmente a gente vai dar o bom testemunho. A gente vai trazer, né, a gente vai agora em um aspecto mais psicológico, mais interno, a gente vai trazer a conexão que nós já temos com o bem dentro de nós, né, que seria na linguagem da psicologia espírita e também da psicologia analítica, vai trazer essa conexão do ego com o self, né, para fora. E vamos dar bons testemunhos, vamos dar bons exemplos, a ponto de crescermos, né, e auxiliar no crescimento do próximo. E, e esse movimento ele é colocado como muitas vezes uma forma de sacrifício, porque a gente é um sacrifício deixar para trás essa ancestralidade, tá? E aí já entra mais ou menos também no movimento da próxima passagem, né? Que ela fala que então irmão entregará à morte irmão e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Acredito que a gente vai comentar mais sobre essas passagens no próximo vídeo. Mas aqui, quando a gente comenta que é um sacrifício deixar a ancestralidade, deixar esse movimento, digamos, de mais instintivo, né? De más inclinações que ainda nos domina para trás, tem a ver com esse, né, como o simbolismo do Evangelho tem diversas faces, né? Uma delas que pode ser vista justamente isso, é você deixar, quando ele fala, né, que filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Então, é deixar aquilo que ainda nos domina, o ancestral que nos domina para trás. Tá? Isso é apenas uma das formas de ver, tá? Então tem diversas outras formas. E que mais? Agora, o que acontece se a gente se inquietar, né? Se ficar ansioso, ficar preocupado, né? É porque a gente não está bem sintonizado ainda. E isso é natural, é a maioria de nós. E às vezes a gente está sintonizado e às vezes não está, né? Também acontece por diversas vezes, né? O importante é estar consciente de que quando isso acontecer, qual vai ser a consequência? A gente vai deixar com que essa conexão com o nosso bem interior, ela diminua. E aí as partes ainda, digamos, ainda não tão iluminadas da gente podem tomar conta, né? Podemos dizer os aspectos negativos da nossa sombra também, podemos usar essa nomenclatura. Elas podem tomar conta e a gente ser dominado, como eu já falei, por uma raiva, né? De repente, por um egoísmo, por uma vaidade, por, sei lá, uma espécie de melancolia diante das coisas. E é o que acontece conosco no dia a dia, certo? É claro que podemos fazer também um comparativo com o mundo atual em que a gente vive, certo? Então, qual que é o mundo que a gente vive hoje?
né? Países em guerra, né? Pessoas que deveriam considerar outras pessoas como irmãos de verdade lutam contra elas, né? Enxergam elas como adversários, né? Naturalmente, isso também é um reflexo dessa mesma passagem, né? Que a gente vive. Então, a partir do momento que a gente deixa aspectos nossos negativos tomarem conta, a gente passa a entrar em conflito interno e conflito externo, que é o que acontece atualmente na guerra que a gente vive que a gente percebe com a Rússia, com a Ucrânia e outras também pelo mundo que não estão sendo tão divulgadas, né? Isso vale a pena comentar, que a gente tem, essa está sendo super divulgada, mas existem outras, né? Outras guerras ou guerras anteriores que não foram tão divulgadas pela mídia. Mas isso é outro assunto, né? É, E aí, só para ir para a próxima passagem, a gente já vai finalizando hoje, podemos fazer uma síntese, realmente uma síntese, né? Um pouquinho mais curta, né? Que ele fala, né? E sereis odiados por todos por causa do meu nome, certo? Porque sim, porque quando você chega em um local em que é dominado por más inclinações, é lógico que de forma é, vão te ver de forma a te excluir daquele meio se você traz uma ideia diferente. Isso é muito natural. Então a gente não espere tranquilidade ao testemunhar o bem diante do mundo, né? Então é saber que esse movimento do bem ele não é um movimento tranquilo nos dias atuais em que a gente vive e nem no aspecto interno, como eu já disse. Quando você tenta trazer o bem que está lá no nosso imo, né, no nosso âmago, também há diversos aspectos nossos que tentam tomar conta. Também não é um aspecto tranquilo, um aspecto fácil. Mas ele continua: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente deve continuar nesse mesmo movimento para que consigamos, né, se aproximar do exemplo que o próprio Jesus, né, trouxe para a gente. Perfeito? Pessoal, eu acho que hoje eu trouxe meio misturado aspectos internos e aspectos externos, né? Então, não vai ser necessário fazer igual no outro vídeo que a gente separou um do outro. Então, a gente pode encerrar aqui, tá? A nossa síntese de hoje, né? Qualquer coisa, me perdoe qualquer equívoco, qualquer fato que não ficou bem compreensível, tá? A gente está sempre tentando melhorar para trazer tanto para mim mesmo, né, como eu já falei, um, um reforço do que foi estudado, como para quem vem assistir esse vídeo, né? Acho que eu não falei também a data desse vídeo, vai estar na descrição lá, mas agora no final, só para repetir, hoje eu estou gravando o vídeo, hoje é dia 12 de março de 2022. Beleza? Mas o estudo foi feito já na última quarta-feira aí, que foi dia 9, isso? 9 de março. Beleza? Gente, muito obrigado. Que tenhamos aí um ótimo dia e até a próxima.